Um dos maiores clássicos do expressionismo alemão, Nosferatu ganha uma nova versão dirigida por ninguém menos que Robert Eggers, de A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. Eggers, para mim, é um dos melhores diretores americanos vivos e talvez um dos mais promissores da sua geração. Então imagina a expectativa que eu criei em cima desse filme. Sim, é verdade. Eu costumo dizer que a expectativa é a mãe da decepção. Então é sempre bom ficar um pouquinho com o pé atrás, né, quando se trata de um filme assim que você está aguardando muito. Mas, confesso que eu não consegui. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre minhas impressões sobre o filme que estava na lista de um dos mais aguardados de 2025, logo depois da vinheta. Lembrando que aqui as análises do canal não contêm spoilers. Fala aí pessoal, Rafa Pires aqui desejando desde já a todos vocês um ótimo 2025. E diz a lenda que o ano será ainda melhor se você deixar o like no vídeo, hein? Antes de começar a falar sobre o filme, uma pequena informação. Para quem não sabe, o diretor F.W. Murnau, responsável pela primeira versão de Nosferatu de 1922, foi processado por plágio na época de lançamento do filme. A responsável pelo processo? A esposa de Bram Stoker, que alegou que o filme era uma cópia da obra mais famosa do seu marido, Drácula. E de fato, as obras guardam inúmeras semelhanças entre elas. Inclusive, tanto é verdade que ela venceu a demanda e foi determinado que todas as cópias fossem queimadas. Porém, já era um pouco tarde demais. O filme já havia se espalhado pelo mundo e se tornado um verdadeiro fenômeno, um dos marcos dos filmes de terror. Voltando ao filme, na trama nós acompanhamos a história de um corretor de imóveis, Thomas Hutter, que precisa ir até a Transilvânia vender um castelo para o Conde Orlok, que na verdade é um vampiro que espalha o terror por toda a região. Porém, a sua ida ao país acaba se mostrando na verdade um plano de Orlok para afastá-lo de sua esposa Ellen, já que o vampirão tinha uma estranha conexão com ela. Bom pessoal, o que se deve ter em mente antes de começarmos aqui o bate-papo é que Nosferatu é genuinamente um filme de Robert Eggers. Isso eu devo dizer que é tanto para o bem quanto para o mal. Mas Rafa, claro que é um filme do Robert Eggers. Ele não é o diretor? Ele é o diretor. Mas o que eu quero dizer é que se você não é muito adepto do seu estilo, então possivelmente você não vai gostar muito desta obra. Enquanto que quem aprecia já os anteriores filmes dele provavelmente vai amá-la. Em suma, o filme tem um ritmo cadenciado e poucos cortes. Eggers parece muito confortável em explorar o mundo criado ali por ele para o filme e deixa a câmera se mover em boa parte das cenas para situar o espectador dentro daquele pesadelo. Aliás, ao optar por esse estilo, os enquadramentos têm que ser frequentemente ajustados, o que torna o trabalho de câmera um pouquinho mais complicado, mas acaba sendo recompensador para quem assiste, pois passa mesmo aquela sensação para o espectador de imersão, uma imersão maior ali dentro daquele universo criado para o filme. Nesse sentido, eu destaco as cenas de Nicholas Hoult no castelo do Conde Orlok, que para mim são o ponto alto do filme. E o típico caso das imagens que falam mais do que palavras. As cenas dele no castelo têm poucos diálogos, mas a forma que ele é filmado é bastante interessante e diz muito sobre aquele ambiente, sobre o castelo, sobre o próprio Conde Orlok. A câmera, ela passeia pelas masmorras e os corredores e nós nunca sabemos o que veremos a seguir. É como se de fato estivéssemos na pele de Hutter tentando encontrar uma saída para aquele labirinto, tentando se desvencilhar daquele castelo. Ainda sobre essa passagem do castelo, no filme o terror é mais sugerido pelo enclausuramento. Inclusive ele é realçado pela forma que a câmera é utilizada ali naquele formato 2.61, 2.1 zoom, que é aquela um pouquinho mais estreita, que é a tradicional, né, widescreen que todos nós já estamos um pouco mais acostumados. Dito isso, ela passa aquela sensação de que o Thomas está de fato sem saída, que não consegue acordar daquele pesadelo, daquele péssimo sonho que ele vive. Mas isso não quer dizer que o terror no filme é sempre assim, que ele é sempre sugestivo. Contrário a isso, há algumas cenas bastante viscerais, partindo ali para um terror mais gore, mais gráfico, que de um certo modo causa até um pouquinho de repulsa. E convenhamos, né? Não seria Robert Eggers se fosse diferente, não é mesmo? O próprio Conde Orlok, ele é um ser repulsivo. Ao contrário do filme de 1922, onde o personagem não inspirava tanto medo, isso pelo menos para mim, que assisti o filme depois de muito tempo, né? As suas aparições, elas são bastante
bizarras, especialmente quando a câmera decide mostrar o corpo decrépito da criatura. Aliás, o Bill Skarsgård consegue novamente nos apresentar uma atuação corporal bastante sólida. Aproveitando o gancho aí das atuações, como não falar da incrível Lily Rose Depp? Na primeira cena do filme, ela já mostra a que veio, não quer saber de brincadeira, e ela realmente não decepciona durante toda a exibição do filme. Embora ela esteja muito bem quando as câmeras procuram seu rosto para um close, acredito que assim como o Bill, ela se destaca muito pela sua atuação corporal, pela sua atuação gestual. Já o Nicholas Hoult é um pouco ao contrário. Aqui ele não tem uma atuação tão corporal, mas seus olhos são muito expressivos no filme. Novamente mencionando a sua passagem pela estadia do castelo do Orlok ali, o medo se destaca muito nos seus olhos, especialmente nos momentos mais tensos, principalmente quando ele conhece o Conde Orlok, né? E que ele fica evitando ali olhar nos seus olhos diretamente, nos deixando até uma certa dúvida se ele está com medo, se ele está com vergonha, se ele está com repulsa. Enfim, mais uma atuação muito boa desse ator aí que eu aprecio muito. E pessoal, e o nosso querido William Dafoe, né? Embora eu não acho que ele esteja nos seus melhores trabalhos aqui nesse filme, o seu personagem ele acaba ingressando na trama com uma função de explicar e introduzir o sobrenatural aos personagens, além também de servir como um certo, por assim dizer, um alívio cômico. Mas novamente, nós estamos falando do Eggers, então as piadas são um pouquinho mais sádicas e mais pontuais. Ou seja, não se preocupe que é um filme de terror genuinamente, você não vai sair gargalhando durante o filme, apesar de algumas passagens um pouco engraçadas, por assim dizer. Voltando um pouquinho que eu mencionei no começo do vídeo sobre a atmosfera e o universo criado por Eggers, para esse filme, embora a cidade onde se passa a maior parte da história seja ali uma vila alemã fictícia, a produção fez um grande estudo complexo sobre a época em que ela se propõe a contar aquela história. A figurinista Linda Muir, que já é sua terceira contribuição junto ao Eggers, ela trabalhou com ele nos últimos 3 filmes dele, nos apresenta vestimentas belíssimas. Elas têm ali um ar clássico, mas ainda assim conseguem ser contemporâneas. É uma fusão de estilo muito interessante. Aliás, em uma das entrevistas que ela deu, ela destacou que teve muito trabalho para encontrar as cores certas para a vestimenta dos personagens, já que elas não se poderiam se destacar muito ali em relação aos ambientes, até porque eles trabalham nesse filme com uma certa iluminação bastante limitada. Por exemplo, uma roupa branca, ela não poderia ser branca demais para não destoar de toda aquela ambientação criada pelo diretor e pelo diretor de fotografia. Ainda falando sobre iluminação e afins, as passagens noturnas são simplesmente belíssimas. Sabe quando a imagem é escura, mas você consegue enxergar muito bem tudo que tem na cena? Então, aqui eles conseguem fazer isso muito bem. Além disso, a pouca saturação utilizada pelo diretor de fotografia, o Jarin Blaschke, que trabalhou também com Eggers em todos os filmes dele até agora, nos remete diretamente ao filme de 1922, já que às vezes parece até que o filme está em preto e branco ali nas cenas mais noturnas. Outra referência original muito utilizada no filme são as sombras, principalmente para demonstrar ali, para mostrar ou sugerir a presença do Orlok. Não sei se vocês já viram o filme de 1922 ou algumas cenas, mas a presença dele é sempre sugerida através de sombras, principalmente quando nós vemos a garra dele se aproximando das vítimas ou simplesmente passando por uma parede do castelo. Alguns aspectos, porém, me tiraram um pouquinho do filme. Primeiro, ele diz respeito aos personagens. Eu não consegui me conectar genuinamente muito a eles, sabe? Eu não consegui assim sentir uma empatia por nenhum deles, nenhum mesmo. É claro que nós estamos falando aqui de um filme de terror, não de um filme de drama, né? Isso não é necessariamente um problema. Mas se a proposta de trazer ali mais drama a este conto, né, que parece me ter sido uma opção do Eggers, então não faria mal que o roteiro talvez ele tivesse um pouquinho trabalhado melhor essa questão dos personagens. Além disso, eu também senti o terceiro ato do filme um pouquinho arrastado. O filme ele vem numa crescente e chegando perto do final, quando deveria haver um clímax ali, eu senti que ele perdeu um pouco o ritmo. Em alguns momentos eu até acabei me distraindo um pouquinho ali, fiquei com vontade de olhar o celular para ver quanto tempo faltava para acabar o filme, sabe?
Mas enfim, diante de tudo isso, eu acho que nós temos uma bela obra cinematográfica. Talvez não seja o melhor trabalho do Eggers até então. Eu acho que ainda o melhor filme dele foi o seu filme de estreia, A Bruxa. Mas de fato, ele traz um pouco... Ele traz, na verdade, um novo ar para esse clássico, né? Então, se você gosta do diretor, se você já gosta do estilo dele de filmar, eu acho que você vai gostar deste filme muito. É um filme, de fato, imperdível para você. Agora, se você não gosta tanto, assim, da direção, do estilo do Eggers de fazer filme, então talvez você também não vai se agradar muito com esse. Diante de todos esses aspectos aqui que a gente debateu, minha nota final para o filme é 4. Lembrando que as notas aqui do canal vão de 1 a 5. Então, se você gostou do vídeo, considere deixar o like, se inscrever no canal e também ativar as notificações para o YouTube avisar quando tiver um vídeo novo, beleza? Agradeço a todos vocês que chegaram até o final deste vídeo. Grande abraço a todos, um ótimo 2025 e até o próximo vídeo.